Olá, aluno e aluna do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula. O meu nome é Maria Alice e nós hoje vamos falar sobre o poema. Como nós já vimos nas aulas anteriores, nós temos uma temática que é falar justamente do papel social da escrita. Nas aulas anteriores, nós vimos um conto, o menino que escrevia versos. E aí nós vimos como a escrita era importante na vida dessa personagem. Hoje nós vamos sair do mundo ficcional e nós vamos ver um poema, né, de Mel Duarte. Mas antes de iniciarmos, vamos cumprimentar a Fabiana, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Agora sim, vamos ver os objetivos dessa aula. Então, hoje nós vamos relacionar sensações e impressões despertadas pela leitura de poemas, a exploração da dimensão material das palavras. Sim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poema, esse gênero textual, ele não trabalha só com a questão das ideias. Ele também vai recorrer aos recursos sonoros, estilísticos. Então, vamos ao conceito. O poema, como eu disse, né, esse gênero textual é que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também com esses recursos musicais, né, a sonoridade, o ritmo das palavras. E nós vamos ver também a questão da função. Hoje nós vamos ver duas funções principalmente, que é a questão da função poética, ou seja, o que sobressai, qual que é a função desse texto, tá? Então, nós vamos ver hoje a função poética e vamos também ver a função metalinguística, daqui a pouco. Então, a função poética da linguagem é justamente quando há uma preocupação com a organização do texto. Nós vamos ver que o poema, existe essa preocupação com a organização do texto. A escolha de palavras, normalmente essas palavras expressivas, o sentido conotativo, ou seja, esse sentido figurado. E nós vamos ver também, né, essa questão sonora, a questão das rimas, a questão do ritmo, né, que é justamente aquela batida do poema. Então, nós vamos ver isso aí. Bem, são esses elementos que estão aí presentes na poesia, no poema, né? E aí eu disse que nós iríamos ver o poema da Mel Duarte. Vamos ver um pouquinho sobre ela? Bem, a Mel Duarte, ela é slammer. E aí, se você nunca ouviu essa palavra, slammer significa, né, que é aquela pessoa que ele vai falar o poema, vai recitar o poema. O poema acontece, é uma batalha de poema, de rimas. Então nós temos aí, e a gente vai ver que os slammers vão trabalhar com esses poemas com esse caráter social, esse caráter de crítica, bem voltado para a realidade, a questão da denúncia. Então, vamos à biografia da Mel Duarte. Então, como nós dissemos, ela é escritora, poeta, slammer, é produtora cultural e atua na literatura desde 2006. Além disso, gente, a Mel também participou de batalhas, né? Minas, São Paulo, e essas poesias voltadas para esse caráter, né, feminino, a questão também da diversidade, ok? Bom, e nós vamos ver que a Mel Duarte também já publicou 3 livros, né? Inclusive um com tradução para o espanhol. E, recentemente, a Mel Duarte destacou-se por ser a primeira poetisa, né, negra brasileira a lançar um álbum de spoken word, que é intitulado aí como Mormaço. Vocês podem ter acesso a esse material na internet, ok? Então, vamos ao poema. Gente, eu vou destacar alguns versos do poema, tá? Então, nós vamos comentar alguns e vamos falar desses recursos, ok? Nós não vamos ler todo o poema, mas você deve ler o seu poema, ele está, né, no seu pet, e aqui nós vamos destacar alguns aspectos, ok?
Vamos para dois versos aqui. Olha, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faísca aos olhos de quem me lê. Olha que interessante. Aqui nós vamos ter uma situação bem expressiva. A gente observa que aqui, quando ela fala, né, acender faíscas, não é naquele sentido real de pegar fogo, de acender faíscas, né? Nós temos aqui uma figura de linguagem, né, que é a metáfora, que consiste nesse emprego de uma palavra com um sentido que não lhe é comum ou próprio. Ou seja, nós temos ali uma interseção. O que há em comum com essa situação, né, de acender faíscas e o fogo, acender faíscas e a questão do poema, do escrever? Então, na verdade, aqui ela diz isso, né, que ela escreve para deixar a pessoa viva, para despertar a pessoa, para emocionar. Olha, então ela usou a palavra no sentido figurado. Tá? Então, acender faísca não é que os olhos da pessoa, literalmente, eles vão pegar fogo, mas é nesse sentido de que a pessoa vai se sentir motivada, vai se sentir instigada, vai se sentir ali quente, incomodada. Então, é esse papel da escrita, para deixar a pessoa viva, incomodada, para instigar. Então, como ela disse, né, não escreve, né, e ali o incendiar casas pode até ter, né, num determinado momento aí, essa questão de pegar fogo mesmo. Então, olha, eu não escrevo, mas a gente também pode ler nesse sentido figurado, olha, eu escrevo não é para destruir. Vocês viram que aqui, como no contexto, incendiar casas tem esse sentido, né, a gente interpreta como destruir. E o faíscas, né, acender faíscas, tem esse sentido de uma coisa viva, quente. Então, aí nós temos a metáfora. Vamos para o próximo. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo a minha voz para propagar a sua mensagem. Olha que interessante, nesse verso nós vamos observar o seguinte, né? O eu lírico, que é essa voz do poema, que é uma coisa importante da gente dizer aqui, que eu até falei, o poema, né, foi escrito pela Mel Duarte, mas no poema, a voz que aparece ali, nós chamamos de eu lírico, ok? Então, o eu lírico, ele representa essa coisa muito maior, né? Então, tem essa questão mesmo de essa voz que vai falar dessas pessoas que foram invisibilizadas, essas pessoas que não foram ouvidas. Então, olha, esse papel social da escrita, né, do poema. Então, esse papel, olha, eu escrevo para denunciar, para acordar, para falar da minha condição. Então, esse papel social, né, é aquilo que a gente chama de escrita engajada. Então, tem, né, a escrita assume para ela, para o eu lírico, esse papel. Bom, mais versos. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Olha, como eu disse, né, esse papel social do poema, esse papel desse engajamento, né? E aí a gente observa aqui isso. E é interessante aqui, né, a ousadia do eu lírico. Eu não quero a sua aprovação. Eu quero falar dessas pessoas que foram invisibilizadas, eu quero falar dessa condição dessas pessoas que foram esquecidas, eu quero falar dessa condição. Então, nós vamos observar, lembram que nós comentamos no começo, essa função poética aqui, há essa preocupação com essa estrutura, com essa escrita. Vocês devem estar perguntando, mas e a questão das rimas, a questão da métrica? Olha, gente, nem todo poema, tá? Ele necessariamente precisa ter as rimas
ou necessariamente ele tem que ser do mesmo tamanho, ter métrica, tá? O que é importante da gente perceber aqui é esse ritmo, essa batida, essa melodia. E nós vamos encontrar aqui, tá? Então nós vimos aqui que a preocupação do poema é justamente ser esse espaço de visibilidade dos sujeitos que necessitam enunciar a complexidade das relações vivenciadas e das violências sofridas, por eles durante séculos. Então, é aquilo que nós falamos desse poema engajado. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois, cada palavra é um atestado da minha condição poeta, e sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. E aí, gente, olha que interessante, aqui nós vamos ter uma outra função da linguagem, a metalinguagem, ou função metalinguística, que nós temos a situação do poema, eu vou usar o poema para falar da própria arte de fazer o poema. Eu uso o poema para falar do poema. Eu escrevo para falar da minha escrita, ou seja, eu uso o código para explicar o próprio código. Isso é metalinguagem. Então aqui vocês estão vendo, o eu lírico fala isso, o porquê eu escrevo, o que é a minha escrita, qual é o papel. E aí eu trouxe até uma imagem também que vocês podem observar. Eu tenho ali, essa imagem é o Fernando Pessoa escrevendo. Então, a metalinguagem, ela pode aparecer tanto no texto verbal, quanto no texto visual. Aqui nós temos uma pintura do poeta escrevendo, o código explicando o próprio código. Então, nós temos aí. Então, nós temos essa questão aqui, dela falar o porquê ela escreve. Ela escreve porque para eliminar esses pensamentos que incomodam, que não deixam dormir. Então, a escrita tem essa questão. Ela escreve para falar da própria condição. E é interessante essa questão da poeta, da poetisa, se sentir aí, uma poetisa menor. Ela fala, olha, não tem aquela coisa da soberba. Olha, eu sou uma poeta miúda ainda, estou aprendendo, eu sou aprendiz. Olha que interessante essa passagem. Bem, olha, então, recapitulando, nós vamos ver aí que a função metalinguística, usa a linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, a poesia falando da própria poesia e da função do poeta. Bom, como eu falei com vocês, nós temos essa situação, nós falamos de duas funções da linguagem. Nós falamos da função poética, preocupada com essa organização do texto, e nós falamos da função metalinguística, que vai explicar o próprio código. Olha, rapidamente nós vamos falar das outras quatro, tá? Rapidamente, porque esse assunto já foi tratado. Você já viu esse assunto nos anos anteriores, lá no ensino fundamental. Então, nós vamos falar rapidamente, ok? Olha, então, como eu disse, as funções da linguagem, elas têm a ver com os elementos da comunicação, ok? E aí nós vamos ver quais são os elementos da comunicação. O emissor, aquele que produz, aquele que fala. Nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. Nós temos a mensagem em si, aquilo que é transmitido. Nós temos o código, o canal, que vai ser esse veículo que vai permitir que essa mensagem seja vinculada. E nós temos aí o contexto, o assunto ali relacionado. Bom, e aí, a cada elemento, quando ele sobressai... Agora, gente, é uma coisa importante. Um determinado texto, normalmente, ele apresenta todos esses elementos, ok? Só que quando um sobressai, quando um destaca, aí vai receber esse nome, ok? Então, quando um destaca. Então, vamos lá. Então, a metalinguagem, nós já vimos, que é essa questão de explicar o próprio código. Onde mais que a gente encontra a metalinguagem? Nos dicionários, no livro de português. E olha que interessante, essa aula aqui é metalinguística. Eu estou usando
a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Olha, é metalinguagem. As nossas aulas são metalinguísticas. Bom, nós temos a função poética, que nós vimos também, essa questão da organização, então essa questão da escolha de palavras, o uso de figuras de linguagem, ok? O sentido conotativo das palavras. E agora as 4 que nós vamos relembrar. Então, a função emotiva, que vai justamente transmitir a questão dos sentimentos, a emoção do emissor. Tá? Então, a função emotiva tem esse caráter aí pessoal. Onde que eu encontro função emotiva, normalmente? Então, nos textos poéticos, nas cartas, nos diários, e aí nós vamos observar que existe toda aquela questão, dos sinais de pontuação que irão trazer essa expressividade. Nós vamos ver essa questão do ponto de exclamação também, que traz a questão da emoção. A função referencial. Essa está centrado, quando nós temos a função referencial, o que destaca é a informação. E aí nós vamos encontrar a função referencial nos livros, materiais didáticos, nos textos jornalísticos, como notícias, tá? Ou textos científicos, porque a função referencial, quando o texto, ele está preocupado com a informação, ele é objetivo. Então, todas as pessoas precisam entender a mesma coisa. Não pode ter aquela questão de uma interpretação ou de um sentimentalismo. Bom, então nós temos a função fática, que justamente testa o canal, quer saber se a mensagem está sendo recebida. A função fática também é a função de contato. Sempre quando eu começo a nossa aula, eu viro e falo assim: olá, aluno, aluna, olha, isso é função fática. Eu estou estabelecendo o contato, ok? Então, a função fática. E a gente vai encontrar a função fática aí nos cumprimentos, vamos encontrar aí nas saudações, Alô, como você, atendendo ao telefone, alô. A função conativa, tá? Não confundam função conativa com conotativo. Conotativo é o sentido figurado. A função conativa também é chamada de função apelativa. É aquela função que ela quer convencer o receptor a adquirir um produto, comprar algo, uma ideia, ok? Então, a função conativa ou apelativa, ela quer persuadir. E aí nós vamos encontrar a função conativa nas propagandas, nos anúncios, lá o uso do verbo na terceira pessoa, o vocativo, ok? Bem, para finalizar, eu escrevo para sobreviver, sobrevivendo eu luto. Eu escrevo se adoeço e escrevendo me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Esses são os versos finais do poema da Mel Duarte, Minha Condição. Mas a pergunta fica para você. E você, por que você escreve? Bem, na aula de hoje, então, nós vimos, um poema, que é esse gênero literário, e vimos também essa questão, de que ele não se constrói apenas com ideias e sentimentos, mas também com palavras com esse sentido conotativo. Para a aula de hoje, eu consultei os livros, Português e Linguagem, do Cereja e da Magalhães, Gramática em Textos, da Sarmento, e também fui lá no site Toda a Matéria, para poder trazer as informações sobre funções da linguagem. Bem, eu aguardo vocês na próxima aula e tenham uma boa semana.